pessoal, falando para vocês mais uma aula de geografia. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a dinâmica demográfica, população. Exatamente, vou trazer para vocês alguns conceitos básicos quando se fala de população. A gente vai começar falando um pouquinho sobre população absoluta. O que é população absoluta? Quantidade populacional geral de um determinado território. Então, por exemplo, se a gente pegar a população absoluta do Brasil hoje, em torno de 220 milhões de habitantes, é a população total. Então, depende do território que eu quero, de alguma forma, medir. Então, assim, Resende, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. Resende, 120 mil habitantes, Estado do Rio de Janeiro, alguns milhões de habitantes, e o Brasil, 220 milhões de habitantes. Isso é população absoluta. Qualquer dúvida, manda lá na nossa aula. Densidade demográfica, quantidade de população por um determinado território. Como é que eu faço essa conta? Eu pego o número de habitantes, no caso do Brasil, 220 milhões, e pego pelo tamanho do território. No caso do Brasil, tem 8 milhões de quilômetros quadrados. Então, a gente faz essa conta matemática básica e eu chego ao número de habitantes por cada quilômetro quadrado. Ok? Então, você quer fazer essa continha básica para poder descobrir se a densidade demográfica ela é muito ou pouco evoluída de um modo geral, é só pegar a quantidade populacional pelo quilômetro quadrado de um determinado território. Beleza? Ok. Populoso e povoado são dois termos que você também escuta muito quando se fala de população. O que é um país populoso? É um local, um território, um país, um estado, uma nação que tem uma população muito grande. Brasil, por exemplo, é um país populoso. E pouco povoado, professor. Pouco povoado, exatamente. Por quê? Povoados são países, são territórios que têm muitos habitantes por metro quadrado, por quilômetro quadrado. Vocês devem lembrar que a gente sempre fala que o Brasil, por exemplo, tem uma população grande, bem grande, mas ela é totalmente mal distribuída. Alguns exemplos que eu normalmente dou em sala de aula é como se eu pegasse uma turma de 40 alunos e distribuísse toda ela numa metade da sala de aula. Ou seja, essa turma ela é grande, mas ela está mal distribuída. Isso é um país pouco povoado. Quando ele está bem distribuído, ocupa de forma regular todo o território, ele é bem povoado. Então ele está bem concentrada essa população. Então, populoso, população muito grande, e povoado quando essa população ela é bem distribuída, ela é distribuída de forma regular. É só importante a gente ressaltar que, no caso do Brasil especificamente, é ideal que não fique, obviamente, um país povoado. Até porque a gente sabe que existe a nossa belíssima floresta amazônica que não precisa de muita população, então é ideal que a gente continue sendo um país populoso, porém essa população mais concentrada em áreas onde a população pode ocupar sem que prejudique o nosso maravilhoso meio ambiente. Bom, em relação a crescimento vegetativo, gente, pelo amor de Deus, sempre lembrando aquele detalhe importante que eu tenho que ressaltar para vocês, não é a vegetação crescendo. Crescimento vegetativo é uma continha também matemática, olha a geografia interdisciplinar com a matemática ali. Quando a gente tem a diferença entre a natalidade e a mortalidade, voz da consciência, esse crescimento vegetativo ele pode ser negativo? Sim, países na Europa, por exemplo, o crescimento é negativo. Por que isso acontece, professor? Então, quando que isso acontece? Quando eu tenho uma maior taxa de mortalidade do que de natalidade. Então, se eu tenho lá, hipoteticamente, 1.000 pessoas morrendo e 900 pessoas nascendo naquele período, naquele determinado território, eu tenho um crescimento vegetativo, apesar da palavra crescimento, negativo. Beleza? E como que eles resolvem isso? Com as migrações. Exato, migrações, né? Para principalmente pegar a população que possa estar trabalhando, possa estar produzindo. A gente vai falar isso mais à frente. Alguns termozinhos que são importantes a gente saber quando fala sobre esses conceitos populacionais. Natalidade. O que é voz da consciência? Me ajuda aqui. O que é o termo natalidade? É o número de nascimentos que acontecem em uma determinada área. Viu? Voz da consciência falando. Mortalidade. Mortalidade é o número de óbitos
que acontecem em uma determinada área. E mortalidade infantil, como o próprio termo já diz, é o número de óbitos antes de completar um ano de vida. Crianças recém-nascidas, antes de completar um ano de vida, é um índice de mortalidade infantil. Lembrando a vocês que sempre quando esse território, esse país não tem uma boa qualidade de vida, essa mortalidade infantil ela é muito elevada, porque as condições de saúde não são boas. Fecundidade. É o contrário da mortalidade infantil, é o número de nascimentos bem-sucedidos E uma determinada mulher, obviamente. Então, índice de fecundidade são, no momento que a mulher tem aquele período fértil, aquele feto que foi, de fato, efetivado, que ele nasceu vivo. Expectativa de vida também é um fator importantíssimo para a gente medir a qualidade de vida de um determinado território. Seria o que, voz da consciência? é o número de anos que a população vai chegar. A idade que essa população chega. Se a gente pegar a expectativa de vida do Brasil, hoje está variando na faixa de 74, 76 anos, mas a gente tem países desenvolvidos aí que essa expectativa de vida ultrapassa a casa dos 80 anos. Vive-se bem, com qualidade de vida, saúde boa, aonde a população consegue ter tudo aquilo que uma vida digna merece. E a projeção, professor, para 2050 é que a nossa pirâmide etária ela vai ficar cada vez maior e a base, que é o número de nascimentos, população jovem, cada vez mais estreita, bem parecida com o de países desenvolvidos. Lembrando que isso tudo que vai ser dito agora são números baseados antes do Covid-19, né? O nosso famoso coronavírus que está passando pelo mundo agora no ano de 2020, que pode ser que modifique grande parte desses números e dados gerais que a gente está se referindo quando se fala de população. Um terminho que a gente vai utilizar bastante é a transição demográfica. O que seria transição demográfica? É quando a gente analisa ciclos de crescimento populacional em determinados países. Ela é dividida em 4 fases básicas. A primeira fase é uma fase que um país subdesenvolvido, muito pobre, ele vivencia demais. O Brasil já vivenciou muito essa fase no início do século XX. É uma elevada taxa de natalidade, né? As mulheres têm muitos filhos, porém, elevada taxa de mortalidade. Então, se a gente for analisar isso num gráfico, cresce de uma maneira relativamente equilibrada. Porque como eu tenho muita gente nascendo, porém muita gente morrendo ao mesmo tempo, esse crescimento ele é relativamente equilibrado. Quando eu entro na... Isso aconteceu por quê, professor? Então, isso acontece exatamente porque as condições de saúde, elas ainda não são tão boas. E lembrando que além das condições de saúde, a questão também da falta de saneamento básico. O Brasil, por exemplo, até a década de 40, o saneamento básico brasileiro era péssimo. Ainda continua não muito bom, porém melhorou muito. Isso acaba elevando demais a taxa de mortalidade e a taxa de natalidade muito alta, porque a população vivendo no campo, obviamente você precisava de mais mão de obra, acaba elevando demais esse dado, porém mantendo-se equilibrado à medida que eu tenho uma população morrendo. A segunda fase é a chamada explosão demográfica. Não é explosão no sentido de explodir, não. É o sentido de crescimento muito abrupto. É como se fosse uma montanha russa, tá subindo muito devagar, de repente dá aquela alta, elevada. Aquele carro que vai de 0 a 100 em 2 segundos. Exato, a explosão demográfica é exatamente isso. Então cresce muito exatamente porque taxa de mortalidade cai, diminui demais exatamente por causa desses detalhes que a voz da consciência falou. Questão do saneamento básico, da medicina está melhorando, você tem um índice de mortalidade caindo, a natalidade ainda é muito alta, você tem uma segunda fase de crescimento muito elevado da população. O continente europeu viveu uma situação assim na chamada época do baby boomer, que foi a explosão de bebês pós-guerra. No pós-guerra, quando os homens voltam da guerra, obviamente o índice de natalidade se elevou bastante, você teve uma segunda fase de explosão demográfica. Lembrando que nessa época não tinham métodos anticontraceptivos. Contraceptivos, métodos anticoncepcionais. Terceira fase, queda na natalidade. Queda na natalidade é o período que o Brasil vivencia no atual momento. A gente tem a natalidade um
curso de queda, métodos contraceptivos, regulando a população, né? Um planejamento familiar, onde as famílias planejam quantos filhos vão ter, você tem uma leve queda na natalidade e acaba tendo um relativo equilíbrio nesse crescimento populacional. A população continua a crescer, porém cresce um pouco menos. E a quarta fase e última, estabilidade populacional. A quantidade de pessoas que nascem e morrem são relativamente equilibrados. Essa população pode inclusive cair, ter um declínio populacional, como alguns países europeus, como Portugal, como Espanha, como o próprio Japão. Tem essa quarta fase de forma muito abrupta. Isso prejudica, de certa forma, as questões relacionadas à população economicamente ativa. Bom, e eu coloquei aqui para vocês, né, Europa bônus bebê. O que vem a ser isso? Por que eu botei esse bônus bebê? Esse bônus bebê é um valor, uma bolsa que alguns países do continente europeu pagam às mulheres para que elas possam ter um bebê. Por que isso? Para estimular a natalidade. Porque como eu falei para vocês que alguns países europeus vivenciam a quarta fase, estabilidade populacional e até mesmo de decréscimo populacional, alguns países europeus eles estimulam essa natalidade para que se tenha uma reposição populacional futura, propiciando esse famoso bônus bebê. Esse seria o bônus bebê. Pirâmide etária. O que é pirâmide etária quando a gente fala de dinâmica demográfica? É um gráfico para organizar a sua população em faixas etárias e divididas por sexo. E por que o nome é pirâmide? Porque se a gente for pegar o gráfico, a gente vai perceber que lá no início, quando o gráfico foi criado, a população quase que do mundo todo era dividido na forma de uma pirâmide, literalmente. Você tinha uma taxa de natalidade alta, a base da pirâmide, e à medida que os anos, as faixas etárias iam avançando, ia funilando. Se a gente pegar hoje, a gente tem países quase com a pirâmide invertida. O que quer dizer isso? Baixa taxa de natalidade, uma população muito velha, muito envelhecida. Então você tem um formato de pirâmide completamente diferenciado. Era isso que a Voz da Consciência disse agora há pouco, que provavelmente em 2050 o Brasil possa vir a vivenciar uma certa estabilidade populacional, próximo a países desenvolvidos, e ter uma pirâmide etária com base mais estreita e um topo um pouquinho maior. Ok? Crescimento populacional. Hoje a gente sabe que a nossa população já ultrapassa a casa dos 7 bilhões de habitantes. A gente entende que isso é um número relativamente excessivo para o atual estágio do planeta Terra, principalmente se a gente for levar em consideração que essa população ela não é bem distribuída, o planeta Terra é grande, porém a gente tem poucas faixas ou poucas áreas que são assim de facilidade para habitar. Porque a gente tem locais de montanha, a gente tem locais de clima um pouco mais frio, isso a nível de vivência dificulta um pouco mais. Dificulta a agricultura, dificulta construções quando a gente pega áreas montanhosas. Então, assim, a nossa população, de um modo geral, esses 7 bilhões de habitantes, eles são muito aglomerados em determinadas áreas de planície, determinadas áreas de clima um pouco mais agradável. Ok? Então, é isso. Acho que deu para dar uma revisada básica daquilo que a gente fala sobre densidade populacional. Valeu? Qualquer dúvida, manda aí.